Olá, querida e querido do Senhor, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Eu sou Robson do Monte e estamos em um mais direto ao ponto. Hoje com um tema muito legal e que vai contribuir muito para as famílias, eu poderia dizer, do Brasil e do mundo. Por quê? O tema hoje é: educação cristã influencia na vida da criança? Na verdade, é uma pergunta para que você já possa refletir no início do direto ao ponto. Educação cristã influencia na vida da criança? Mas como nós estamos em um programa cristão, vamos começar pedindo realmente a direção do Papai do Céu para nos abençoar, dando a sabedoria que vem do alto. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui em mais um programa com um tema que eu creio, em nome de Jesus, vai contribuir e muito para as famílias do Brasil, com um tema que é totalmente atual. E vamos agora, com a tua bênção, direto ao ponto. Em nome de Jesus, amém. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo ao Direto ao Ponto. E eu vou repetir o tema para você. Uma pergunta: educação cristã influencia na vida da criança? E para poder então avançarmos e ir direto ao ponto, eu estou aqui com duas líderes, que eu gosto sempre de destacar, duas líderes de sucesso, líderes do departamento Kids. Eu tenho então, próximo aqui de mim, a Maluza de Oliveira, líder da Kids Recife. A paz, Robson, a paz, pessoal de casa. É muito bom estar aqui para compartilhar com você um pouco dessa experiência com o departamento infantil. Amém. Temos também a Natália de França, líder do Kids lá do Cabo. Amém, Robson. Vamos aqui, direto ao ponto, com muitas coisas aí para acrescentar nas famílias. Muito bom. Gente, nós estamos aqui então falando sobre a educação cristã. E nesse programa não queremos falar sobre religião. Nós não queremos implantar na sua cabeça um tipo ou qualquer ideia de uma religião. E sim, contribuir com a sua vida como família, como mãe, como pai, falando um pouco sobre a educação cristã nesse mundo globalizado, nesse mundo tão corrido. Então, no século XXI, será que a educação cristã vai contribuir também para a criação da sua criança, do seu filho? E para isso, eu quero ir direto ao ponto em uma pergunta aqui muito especial. Eu quero saber de vocês, líderes. Começando então com Maluza, que é a líder do Kids Recife. Maluza, olha só, explica para a gente, direto aqui ao ponto, qual realmente é o trabalho do departamento infantil, para que as pessoas possam entender. E como esse trabalho influencia na vida da criança. Então temos aí, duas perguntas em uma, é um combo. Primeiro, qual o trabalho do departamento infantil e como esse trabalho influencia na vida da criança? Essa pergunta é muito interessante, né? O trabalho do departamento infantil é levar o reino de Deus às crianças, né? Costumo dizer que, da mesma forma que o pastor ele ministra para a igreja, nós ministramos para os pequeninos. E esse trabalho é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Para que ela possa se tornar um jovem, um adulto baseado na palavra do Senhor. Muito bom. Natália de França. É verdade. Muita gente pensa que o Kids é só um momento para tirar a criança do culto, para que os pais possam cultuar sem ter ali a criança para atrapalhar. E não é esse o nosso papel, O nosso departamento Kids tem uma principal função, que é fazer o culto exatamente como os pais participam aqui na igreja, só que de uma forma que eles possam entender. Por isso que tem toda uma área, todo um lugar preparado para recebê-los. Com certeza existem alguns desafios, dentro de uma estrutura cristã, dentro de uma igreja, porque as mães estão entregando ali os seus troféus. Existe uma palavra grega que é tecnotroféu, e essa palavra grega significa criar filhos. Na verdade é um verbo, criar filhos. Então, parafraseando aqui para o português, a mãe está ali com o seu troféu, naquele horário do culto, E, na verdade, em alguns minutos, ela pega o seu troféu, que é a sua criança, o seu filho, a sua filha, e coloca nas mãos, ou coloca aos cuidados da tia. Ou, na verdade, hoje, nós temos uma líder do departamento Kids.
E aí, então, vem a segunda pergunta. Existem desafios. Eu quero saber aí de vocês, quais os maiores desafios de liderar um departamento infantil? Quais são os maiores desafios? Eu quero começar com Malusa, porque Malusa é uma jovem, ainda não exerce o Tecnotroféu, ainda não é mãe. Então, Malusa, de uma forma mais específica, quais são os desafios que você enfrenta, não sendo mãe ainda, mas de liderar, então, esse departamento infantil? Quais os desafios, na tua visão? Primeiramente, né, o maior desafio seria lidar com as pessoas, tanto com as voluntárias quanto com a família, justamente por não ter essa experiência de mãe, né, essa experiência familiar. Mas eu tenho buscado sempre estar rodeada de pessoas, como Natália, como outras líderes, né, que nós temos aqui na igreja, que possuem essa experiência de mãe e que exercem essa função com excelência, né? Além disso, também procuro me especializar na Bíblia, ler bastante a Bíblia para ter a instrução do Senhor, porque nós sabemos que a Bíblia ela é muito rica em exemplos. E além da Bíblia, né, nós temos os livros, porque hoje em dia nós temos uma vasta possibilidade de ler conteúdos muito bons, né, muitos escritores que falam sobre esse tema. Então, mesmo que eu não tenha experiência como mãe, eu consigo aprender com a experiência das outras pessoas. Ótimo. E aí, Natália? Na visão lá do Cabo, como liderança lá do Kids Cabo de Santo Agostinho, o que é que acontece diante dos desafios específicos lá do Cabo? Existem realmente esses desafios? Tem sim, Robson. Tem alguns desafios que são de pessoas dispostas, né? A gente sente também que algumas pessoas... tem pessoas que querem, né? Aí, essas pessoas que querem o compromisso de trabalhar no Kids, a gente tem, né, feito treinamentos, tem se especializado para melhor receber as nossas crianças. Mas a gente sente ainda que há uma falta ainda de pessoas dispostas a servir. Aí eu acho que esse seria o maior desafio. Porque a igreja em si, ela tem investido nessa área, né? Tem algumas igrejas que não investem, mas a nossa tem investido nessa área, com material, com estrutura. Isso é muito importante. Agora, Natália, você que é mãe e que é uma líder do Kids, diante desses desafios, eu quero estender um pouco mais a pergunta para você. Você já sentiu algum desafio assim diante da convivência com a mãe, quando a mãe vai entregar a criança aos seus cuidados, a cuidados das auxiliares? Você já teve algum desafio com uma mãe que insistiu em ficar presente, olhando, observando constantemente a conduta com a sua criança, um pouco desconfiada? Sim, sim. A gente tem alguns desafios, algumas histórias que a gente já passou, né, de mães que... Algumas trataram as tias como se fosse babá. Chega, entrega a criança com a bolsa, diz horário para dar o mingau, vai comer de tal hora, vai trocar a fralda, como se ali fosse babás. Um berçário. Um berçário, né? E aí a gente tem que passar aquela impressão que não é assim, né? Aqui é uma igreja, é um culto. A criança tem que ter aquele momentinho, não é para tratar as tias como se fosse babá. Então, isso é uma observação, acontece bastante, né? De mães que tratam como se fosse a escola, né? Que sim. entrega a lancheirinha para auxiliar a tia e diz os horários, não é bem assim, né? E outros desafios também, mães que querem ficar, né, para assistir, e a gente vai ali conversando, diz que ela tem um momento dela, que é lá embaixo, no culto, enquanto o seu filho vai estar sendo ministrado na salinha. Que bom. Então, voltando um pouquinho mais à pergunta, você, Malusa, como uma pessoa jovem, alguma mãe, assim, dentro daquela ideia de deixar a sua criança, já teve uma desconfiança porque visualizou você uma pessoa mais jovem? Isso também é um desafio para você? Com certeza, né? Essa questão de gerar confiança nos pais acho que o principal, né? Porque quando os pais eles confiam em nós, confiam na nossa competência, eles deixam as crianças confiando que ali ela será bem cuidada. Então, além de você cuidar de fato muito bem da criança, você precisa passar esse amor, esse carinho para os pais, porque nós sabemos, né, que as crianças elas são importantes para os seus pais e que eles não vão entregar essas crianças para qualquer pessoa.
Então, a partir do momento que você demonstra que você está ali de verdade para cuidar, para ensinar aquela criança, os pais eles já ficam mais seguros. Isso é muito importante. Excelente. Você que está nos acompanhando aí, que chegou agora no YouTube, o tema, na verdade, é uma pergunta. A educação cristã influencia na vida da criança? Então, seja bem-vinda e bem-vindo aí ao Direto ao Ponto. Porque agora nós vamos perguntar algo bem específico das características do voluntário. Ou, existe voluntário e voluntária? Como é que a igreja trata justamente essas pessoas que vão trabalhar com essas crianças, que vão liderar o departamento infantil? Então, eu quero que vocês expliquem quais as características do voluntário ou da voluntária do departamento infantil. A principal característica, né, que um voluntário do departamento infantil ele precisa ter é amar a Bíblia. Quando se ama a Bíblia, quando se entende o propósito pelo qual foi chamado, né, que é pregar o evangelho a toda a criatura e agora especialmente a criança, você possui os frutos do Espírito, né? Aquilo que diz lá em Gálatas 5, 23. Principalmente a questão da paciência, né? Que fala, o fruto ele fala que é amor, alegria, paz, paciência. E essa paciência é aquilo que nós precisamos ter. Porque nós sabemos, né, que criança, ela é agitada, criança, ela é animada, ela fala muito, ela interage, ela brinca. E nós precisamos ter jogo de cintura e paciência para lidar com elas. Então, paciência seria uma característica também muito principal no voluntário do departamento infantil. Que nós sabemos que estamos trabalhando com crianças e precisamos também ter muito amor. Temor pela palavra do Senhor e amor. É isso aí. Natália, as características que você enxerga que são imprescindíveis para uma pessoa trabalhar realmente com essa liderança, com amor, com essa paciência. Já foi citada algumas aqui por Malusa. Mas eu gostaria de ouvir também a tua opinião, a tua visão. Quais as características do voluntário, da voluntária, para trabalhar com esse departamento infantil? Sim, a nossa igreja ela só permite que seja voluntárias, né? A gente ainda não abriu esse parente para homens, só voluntárias. Mas assim, tem que ser realmente amar a Bíblia, viver mesmo para Deus, é ler a palavra, é orar, para poder transmitir para as crianças aquilo que ela também está sendo edificada. Porque toda ministração começa em quem está preparando. Então, é muito importante você viver baseado na palavra de Deus. Certo. Então, eu quero conversar um pouquinho mais sobre essa pergunta, falando sobre treinamentos. Nós sabemos que todo profissional, quando chega em uma indústria, em uma empresa multinacional, ele não assume logo um cargo de gerência. Ele tem realmente alguns treinamentos, algumas etapas para poder chegar lá e alcançar um cargo maior. Essa tia ou essa líder, que é uma voluntária aqui na nossa igreja, como é que ela é treinada para poder lidar com essas crianças? Ela já assume logo uma liderança de uma salinha ou vai ser um ajudante? Como é que é, Malusa? Não, ela não começa logo como líder, né, de sala. Primeiro nós acolhemos ela, conversamos com elas para entender ali a intenção do seu coração, se ela realmente está disposta. Explicamos o que é o nosso departamento, explicamos o que fazemos com as crianças e depois dessa conversa nós introduzimos elas como auxiliares, né? E aí a gente vai ensinando na prática, que eu acho muito importante essa prática com elas, para que elas possam ver que cada tia trabalha tem a sua característica de ensinar e tem o seu jogo de cintura ali, né, com as crianças. E primeiro elas vão caminhando conosco e quando elas estão prontas, elas estão preparadas, que a gente vê que elas já estão numa maturidade, a gente passa essa responsabilidade para elas. A gente diz, olha, agora você vai ficar como líder, mas eu vou ficar lhe auxiliando. Porque aí, supervisionando. Supervisionando. Qualquer assim, dúvida que ela tiver, a gente está ali, até o ponto dela estar pronta para seguir só. E aí é muito interessante essa questão do treinamento, porque essa forma de formar líderes vai fazendo com que outras auxiliares cheguem e essas que nós formamos, formem outras. E isso é muito importante, porque um bom líder forma líderes melhores do que ele. Ótimo. Falando de liderança, Natália, se alguma mãe, não sei se já aconteceu com você lá na liderança do Kids do Cabo de Santo Agostinho,
alguma mãe já chegou para você reclamando ou se queixando de alguma líder? E se isso acontecer, qual é a postura que você vai tomar para poder conversar com essa auxiliar ou com essa líder? Você como uma líder lá do Kids do Cabo. Ou se isso já aconteceu? Ainda não, Robson. Não aconteceu lá no Cabo. Já aconteceu quando eu era líder aqui em Recife. Né? A gente teve um probleminha assim, mas nada que uma boa conversa, né? A gente possa ali acertar, porque diferenças existem, né? Sim. Mãe, criança, às vezes a criança fala algo, aí a tia vai e fala. Então, assim, há diferenças, mas nada que uma boa conversa para que a gente consiga resolver. E só acrescentando o que a Malusa falou, a gente sempre faz treinamento, né? A gente está até em sequência de um treinamento. A gente está formando algumas meninas que não têm tanta experiência, tem algumas que já dão aula e a gente está fazendo uma capacitação. Capacitação para que elas possam melhorar ainda mais, né, o trabalho lá na nossa igreja. E coisa boa. Isso aí passa mais confiança para que elas possam assumir realmente esse cargo ou essa função tão prestigiada. Acho que tem que ter realmente a paciência. O primeiro ponto que vocês falaram é muito importante, a estrutura na palavra, porque a Igreja Canaã, a nossa igreja, preza muito por esse avanço de estrutura da palavra, conhecimento, é a base. Eu creio que se a tia ou se a líder não tiver o conhecimento da palavra, realmente não dá para poder avançar. E depois essa questão da paciência, a liderança, o carinho com as crianças, eu creio que isso é muito importante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já tive a oportunidade também na minha infância de ser tratado, de ser cuidado por uma líder. Na igreja que eu participava lá como criança, 8, 9, 10 anos, eu tive a oportunidade de participar dessas salas. Então, no horário do culto, as crianças se reuniam e faziam justamente suas tarefas, lia a palavra de Deus, louvava, e até hoje isso ficou marcado na minha vida. Tenho certeza que isso firmou realmente aqueles meus passos como criança. Então, eu quero que vocês falem agora um pouco assim desse sentimento. Qual é o sentimento que vocês têm de gratidão, de estar diante desse departamento? Vocês se sentem felizes realmente? Qual é o maior sentimento que você tem naquele momento ali de cuidar desses tesouros? Interessante essa sua pergunta, né? Um dos sentimentos, né, que eu sinto em relação a esse departamento é responsabilidade, né, também. Que é a questão de estar semeando na vida daquelas crianças e muita alegria e muita felicidade em poder contribuir para que essas crianças elas venham a conhecer mesmo a palavra do Senhor. Eu faz 6 anos, né, que eu participo do departamento infantil, não como líder, mas que eu tenho essas experiências. Eu ainda não cheguei a ver os meus pequeninos batizados, mas creio que futuramente, né, isso irá acontecer. E essa é a alegria, ver com que aqueles que estavam ali, você estava ministrando, a palavra fixou em seu coração. E é muito interessante quando a gente olha para isso, que a gente pensa assim, não, criança não absorve, criança não aprende, mas de fato ela aprende. Tudo que nós fazemos fica no coração e na mente daquela criança, né? Já tive altas experiências de estar ali ministrando uma história e a criança chegar, tia, eu lembro que a senhora disse sobre obediência e eu mudei, eu estava, eu antes era desobediente e hoje eu sei que eu não posso ser assim. Então, não só o futuro, mas nós estamos impactando a geração do hoje, né? Estamos contribuindo para que essas crianças, elas se tornem cristãos hoje. Amém. E aí, Natália? Natália de França, nos ajude então a entender o que ele faz caminhar como uma líder do departamento Kids. Qual é o seu maior sentimento? E esse sentimento, claro, você tenta passar também para as outras pessoas que querem alcançar uma liderança e trabalhar com crianças. Então nos fala aí, abre o teu coração e nos fala também qual é esse sentimento de trabalhar com esses tesouros, essas crianças. Então, Robson, eu acompanho algumas crianças, né, que hoje não são mais crianças, já são adolescentes, e aí eu fico, meu Deus, como o tempo passou, e ver que aquela sementinha que a gente plantou ali na sala está florescendo e ele está servindo na casa do Senhor. Eu tenho vários exemplos, se eu for começar a citar, o Serginho era do Kids,
do evangelista lá, Josué, o filho dele, o Jonatas, também era lá do Kids, na época que eu ensinava. Então, quando eu vejo os meninos tão maior que eu, né, e graças a Deus servindo na obra, envolvidos, isso aí para mim é motivo de alegria, de saber que eu contribuí. Eu fico muito feliz, é gratificante. E quantos anos então você tem de experiência, querendo aqui não revelar a sua idade, mas quantos anos você já tem de experiência nesse departamento, para poder contar assim para nós um pouco mais? Desde que eu cheguei na Canaã, eu acho que tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu passei só um pouco tempo assim fora, né? Mas é um desejo que arde no meu coração, que a tal ponto, quando eu fui para o Cabo, né, foi feita a necessidade de ter uma líder lá para substituir uma pessoa. E aí eu eis-me aqui, vamos embora fazer a obra do Senhor, né, que é muito gratificante saber que a gente vai plantar essa semente, né, é muito bom. Que bênção, né? Então você está acompanhando aí nosso programa Direto ao Ponto. E o tema é Educação Cristã influencia na vida da criança. Como falamos no início, não queremos aqui pregar a religião, mas trazer justamente noções básicas e a importância desse departamento dentro de uma igreja. Porque as mães vão ficar mais seguras, mais à vontade de participar daquele culto e justamente deixar suas crianças ali na mão, né? Deixar ali no cuidado dessa liderança, tanto aqui da Natália de França, que é a líder do Cabo, do Kids lá do Cabo, e Malusa de Oliveira, que é a líder Kids de Recife, tá bom? E aí, se vocês pudessem então encerrar esse quadro dizendo para um convite para as voluntárias, o que é que você diria aqui para poder a gente encerrar esse primeiro ponto como um convite? O que é que você deixaria como um convite para essas voluntárias? Então, Robson, eu quero fazer um convite especial a você que quer servir na nossa igreja, que tem um chamado, né, com criança. Sinta-se em casa, venham falar com a gente, tem muita coisa para fazer e a gente precisa de você, né? A gente precisa de muitas voluntárias, né? A gente está com uma demanda grande de criança e a gente quer fazer um trabalho com excelência, então a gente precisa de você. Então, se você quer trabalhar conosco, nos procura aqui na igreja, né? Também lá no Cabo, que a gente vai estar introduzindo você nas nossas tias, a gente tem treinamento toda semana e aí eu conto com você. Amém. Malusa, um convite antes de encerrarmos o primeiro quadro. Complementando, né, o que a Natália falou, você que tem desejo de servir, né, com as crianças, você vai ser muito bem acolhido, muito bem-vinda, né, muito bem-vinda no nosso departamento. Nós precisamos de pessoas que amem a obra, amem a Bíblia e que amem as crianças. Porque se você entende aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai servir com excelência. Então, venha fazer parte conosco desse departamento que é tão importante para a obra do Senhor. Excelente. Então, você que quer continuar assistindo, curtindo realmente todas as programações desse programa Direto ao Ponto, que foi organizado, que foi pensado para poder abençoar a tua vida com vários temas atuais, eu gostaria de lhe convidar também para poder contribuir. Abençoe justamente esse programa, abençoe essa obra, abençoe o programa Direto ao Ponto. Olha, já temos vários testemunhos, vários depoimentos de famílias que estão acompanhando os nossos temas e tem sido realmente uma bênção para a vida dessas pessoas, tá bom? Direto ao Ponto, conversamos então daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, vamos colocar aí então na tela todas as nossas contas, o Pix, para que você também que esteja aí do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, em um outro país também possa contribuir conosco. Deus abençoe e não sai daí, rapidinho estamos de volta. Mil graus! Nós vamos trazer o som do céu nessa noite! Sai do chão, eu quero ver! Aleluia!
Estamos de volta com o Direto ao Ponto, um programa que está sendo dirigido aqui pela Igreja Canaã, em Recife, e também com participação da Canaã Cabo. Um programa que traz justamente assuntos, temas tão atuais, que contribuem muito para a vida de homens e mulheres que querem viver nessa terra com um pouco mais de paz, de alegria, conhecendo também temas atuais para o mundo globalizado. E aí o nosso Direto ao Ponto desse programa traz para você um tema que, na verdade, é uma pergunta para que você possa refletir. A educação cristã influencia na vida da criança? E eu já contribuí aqui com as minhas convidadas, contando um pouco do meu testemunho, que passei realmente na minha infância, há algumas épocas ali, 8, 9, 10 anos, sendo cuidado por essas líderes do Ministério Kids. E eu lembro e tenho lembranças muito boas. Quero trazer à memória, né, aquilo que me traz esperança. E essas lembranças realmente são muito interessantes. Foram sementes que foram plantadas no meu coração através do trabalho, da dedicação dessas mulheres que são voluntárias. Então, vamos lá. Eu quero agora falar um pouco sobre a pandemia. No momento que estamos gravando esse programa, Direto ao Ponto, nós estamos ainda vivendo uma pandemia causada pelo coronavírus, né? Diante dessa pandemia, então, quando as igrejas realmente fecharam suas portas e não existia o culto, só culto sendo passado ali online, o que é que vocês programaram para poder continuar interagindo com essas crianças? O que é que vocês fizeram realmente como igreja para poder continuar abençoando a vida dos pequeninos e das pequeninas? Vamos lá então, Alusa. E só em lembrar, né, do que aconteceu durante a pandemia, o meu coração se enche de alegria. No começo da pandemia, nós nos vimos sem saber o que fazer, né? Porque criança fica sem máscara, criança corre, e a gente não poderia estar com elas aqui, até por decretos. E aí nós oramos e pedimos a Deus um direcionamento. E aí Deus colocou no meu coração, no coração da pastora Andressa e no coração de Natália, de nós começarmos um culto Kids online, né? E quem nos acompanha já aqui no YouTube viu o nosso trabalho. E aí nós bolamos, cada semana nós tínhamos um tema diferente, né? Toda sexta-feira, onde nós interagíamos com as crianças numa live ao vivo e elas interagiam conosco, né? Elas mandavam fotos, vídeos e era muito legal essa experiência, né, Natália? Verdade. Havia uma interação, né, da igreja com as crianças, até porque nesse tempo de pandemia, em casa, né, todas elas em casa, muito entediadas, cansadas de estar só no celular. E aí foi um momento muito divertido, onde a gente, até as mães e os pais participavam. Então, toda a família ali se uniu para estar cultuando ao Senhor. E era muito bom. A gente conseguiu alcançar muitas crianças. Foi uma bênção. E como é que foi, então, esse apoio da estrutura para trabalhar esse mundo online, para a realidade também das professoras, das líderes, que não tinham muito contato com essa tecnologia, ou que existia algum contato também com câmeras? De repente teve que ter um novo treinamento para isso, para continuar interagindo? Então, o nosso trabalho aqui, né, foi feito por quem realmente tinha mais habilidades frente às câmeras, e quem não tinha essa habilidade preferiu ficar nos bastidores. Sim. Então, que foi um trabalho muito importante, porque quem nos acompanhou viu a produção que era para chamar a atenção da criança aqui, hein? A gente tinha bola, a gente fazia cenário, e era uma criatividade que realmente vinha de Deus. Então, assim, eu, Natália, pastora, que ficamos com essa parte de ministrar para as crianças pela habilidade que nós tínhamos já em trabalhar com elas, e nós fomos aperfeiçoadas também porque nós não tínhamos experiência frente às câmeras, né? Então Deus, ele trabalhou isso em nós, né? E nós estávamos aqui. Que bom. Natália, conta um pouquinho da experiência. Como é que foi realmente aqueles figurinos, trabalhar com a câmera? Isso, e foi uma super produção. Quem viu os cultos realmente era muito trabalhoso, mas era muito divertido. Assim, só de ver o resultado, as crianças interagindo, participando, e mandava versículo, e acertava, né? Era o enigma. E foi muito, muito bom. A gente pôde conhecer crianças que também não eram aqui da igreja, e foi
foi muito edificante. A gente sentiu essa interação no momento de pandemia, onde muitas pessoas estavam distantes, mas a gente conseguiu ficar juntinho nesses momentos. Era uma super equipe, tinha gente na fotografia, tinha gente na produção, tinha gente respondendo às crianças, porque era online, e aí as crianças mandavam perguntas e falavam, e foi muito gratificante. Olha só, que tema interessante, né? Nós estamos aqui avançando com uma pergunta, na verdade, a educação cristã influencia na vida da criança, e nós sabemos o quanto é importante essa estrutura para uma igreja, para poder falar realmente dessa educação cristã, para a formação dessa criança. Nós estamos vendo aqui líderes que estão abrindo o coração e contando realmente as experiências. Agora, com certeza, todos nós que somos profissionais, que trabalhamos em outra área, ou até mesmo nós que estamos servindo na igreja, nós gostamos de ouvir um depoimento. É uma forma de reconhecimento, tá? E eu quero agora passar para as líderes aqui, a líder de Recife, do Cabo, sobre um depoimento. Vocês já ouviram um depoimento de uma mãe, de uma criança, que realmente assim deixou bem animado, dizer assim, caramba, obrigado, Deus, por ouvir essas palavras. Isso é um combustível para que eu possa continuar orando, me dedicando, aprendendo mais de Ti, realizando treinamentos com as minhas líderes também. Fala aí sobre algum depoimento que você já passou, de uma mãe e de uma criança. Primeiro de uma mãe e de uma criança, tá? Eu já tenho algumas experiências assim de... tem igrejas que não tem sala, não tem estrutura. Então, a gente fez a reabertura do culto lá, agora no Cabo, nesse mês de maio. E a gente está sentindo, as mães estão vindo falar que maravilha, né? Que ela tem um lugar onde a criança chega em casa e conta a experiência do culto. Então, é muito importante. Isso é muito importante. A criança vai e grava o versículo. Ô tia, ô mãe, a aula foi sobre tal história, e conta a história para a mãe, e a mãe chega informando que o filho está diferente, que ele está lendo a Bíblia, que tem buscado, que tem orado. Então, isso é o resultado, né, todo esse trabalho, né? E a gente recebe, sim, muita informação das mães, das crianças falando: tia, que bênção, tia, que bom que voltou a salinha, ou tia, e quando não tem salinha, tia, por que não tem salinha? Então, assim, é muito importante. É muito importante. Os pais, e a gente pede também, Robson, a colaboração dos pais, porque muitas crianças também gostariam de estar na igreja, mas alguns pais ainda não vão, né? Tem aquela... Entendo a pandemia, tem o receio, o cuidado, mas a gente, na sala, a gente está tendo todos os cuidados. O distanciamento, o álcool em gel, todo mundo está usando máscara, a gente tem todo o controle. Dentro da salinha tem garrafinha de álcool também para estar passando nas mãozinhas e higienizando. Então, a gente está tendo todo esse cuidado. Então, as crianças, elas querem voltar, mas muitas vezes os pais não estão levando. Então, a gente pede para que os pais levem seus filhos. É muito importante o departamento infantil na vida dos seus filhos. Entendeu? É o culto. O culto que você quer assistir é da mesma forma que seu filho vai ser ministrado lá na salinha do Kids. Que bom. Exatamente. Malusa. A gente está falando, né, de depoimentos das crianças, dos pais. E eu lembrei, né, quando nós estávamos lançando desafios, que a gente lançava o versículo desafio e eles tinham que mandar um vídeo para nós, né? E aí, depois que nós começamos a fazer isso nos cultos, as crianças, elas, quando não tinha, elas, tia, hoje não vai ter desafio. E elas estavam sedentas por estar ali aprendendo mais versículos esses que fixavam na cabeça das crianças, né? Então, eu acho muito importante essa nossa interação com eles, e os pais, eles veem as empolgações, né, dos filhos com relação a isso, e eles ficam muito felizes. A gente recebe relatos aqui, né, de crianças que mudaram depois de virem para cá, depois desse trabalho carinhosamente que nós temos, né, desse amor. Porque muitas vezes essas crianças não recebem tanto amor, e quando nós chegamos aqui, que nós as abraçamos, nós ensinamos a palavra, e muitas vezes até nós repreendemos, essas crianças, elas começam a ter um olhar diferente. Elas comportamento diferenciado. A ter um comportamento diferenciado. E é isso. Que bom. Ouvir aqui, então, o depoimento
o relato de algumas mães, das próprias crianças, né, que abrem realmente o seu coração para poder agradecer, para poder cobrar realmente que essas salinhas existam, aconteçam. Porque às vezes a gente está aqui muito focado dentro da estrutura do templo, mas esquecem que realmente lá, nos bastidores ou em salas preparadas, as crianças estão sendo bem cuidadas, com paciência, com a estrutura da palavra e estão realmente também recebendo amor. Então aí a gente já está acompanhando que a educação cristã contribui muito para a evolução desses pequenos cidadãos no futuro, né, para o Brasil. Isso é importante receber esse relato aqui das líderes, tanto da Canaã Recife como da Canaã Cabo. Mas agora vamos falar sobre comunicação. Estamos aqui no Direto ao Ponto. O tema: educação cristã influencia na vida da criança? Creio que até agora você está ouvindo coisas boas, que está realmente percebendo que influencia sim, e mais para o positivo. Mas eu quero falar sobre comunicação, tá? Os ruídos de comunicação. Está entrando aqui um pouco na minha área, essa área que eu sou apaixonado, sobre comunicação. Agora eu quero perguntar especificamente qual a importância, Malusa, da boa comunicação entre os pais e as tias. Porque se essa comunicação houver ruídos, o trabalho realmente pode estar complicado ou pode acontecer realmente uma falta de comunicação e lá na frente as pessoas reclamarem mais do que agradecerem. Então, repetindo aqui a pergunta, qual a importância da boa comunicação entre os pais e as tias? Essa comunicação, ela é essencial. Essencial para o departamento e essencial para a construção, né, da vida da criança. Essa boa comunicação, né, vai fazer com que nós possamos trabalhar com eles atitudes que até às vezes eles têm de errado aqui, né, e em casa também. Então, pais já chegaram para mim e disseram, né? Ah, não, meu filho é muito desobediente, tia, fale com ele. E muitas vezes eles acreditam que nós vamos ter mais autoridade do que eles. Mas, na verdade, eu acho que também é um grito de socorro, porque eles já não sabem mais o que fazer. Então, numa dessas vezes que aconteceu, eu cheguei para conversar com a criança e disse, olha, o que é que está acontecendo? E aí a gente vai entrando na vida daquela criança, no mundinho dela. E aí, nesse dia, né, a criança falou, não, tia, porque eu fico muito no celular e eu não tenho atenção. Então, a forma dele de chamar a atenção era desobedecendo. Então, como a mãe, na situação, chegou para conversar comigo, eu tive como ir até ela e dizer, olha, conversei com ele e eu acho que vocês precisam rever essa questão da tecnologia, porque talvez ele esteja se sentindo muito só. Então, quando o pai ele nos dá essa abertura, nós ficamos até mais confortáveis em chegar e falar. Aos pais que não nos dão tanto essa abertura, né, nós precisamos, de fato, ter jogo de cintura e dizer, olha, mãe, a senhora está percebendo, olha, pai, a senhora está percebendo que o seu filho tem atitudes assim, que o seu filho está desse jeito, que ele fala coisas erradas. O que é que está acontecendo? E aí, tenta, em exortação, em amor, trabalhar com isso, né? Até porque, falando de mim, como eu não sou mãe ainda, se precisa ainda mais ter um cuidado, porque da forma que você fala, porque se você falar, ah, mãe, isso, isso e isso, a mãe vai dizer, olha, você nem é mãe, então por que você está falando isso? E como a gente trabalha com muitas voluntárias que são jovens, né, porque hoje o nosso departamento, eu acredito que 70% dele seja de jovens que não são mães ainda, a gente precisa redobrar esse cuidado e redobrar esse conhecimento, né, de como se deve falar, como se deve chegar. E os pais, eles também precisam entender que nós estamos ali para ajudá-los na construção da educação cristã do seu filho. Coisa boa. Então, vamos lá. Vamos alinhar aqui o nosso programa direto ao ponto também com a parte prática. E nós temos uma líder, que é a líder Kids lá do Cabo, que ela já é mãe de duas jovenzinhas, duas lindas crianças, duas meninas. E aí, então, Natália de França, como é que é essa comunicação? Como é que você usa a sua experiência para poder se comunicar melhor com pais, ou seja, como é que é essa comunicação e a importância da comunicação entre os pais e as tias. Quando eu falo tias, eu estou falando de líderes,
e voluntárias que trabalham no departamento Kids, pessoas que estão oferecendo o seu voluntariado para trabalhar no departamento Kids. Então, fala aí um pouco da tua experiência para poder se comunicar bem com os pais. Então, Robson, a gente tenta, né, sempre estar ali junto, né? Porque o trabalho da igreja e da família tem que andar ali juntinho. É um trabalho que tem que andar junto, não tem como andar separado. E uma das dicas que eu dou a algumas voluntárias é que não deixe a criança ir só, né? Voltar para encontrar com seu pai, sem antes ele ir lá na sala. Para quê? Para ter essa comunicação. Né? Como é que ele vai saber que o filho dele foi bem ou não foi? Né? Se ele só recebe a criança e não tem aquele momento com o professor, com o voluntário. Então, é muito importante. Eu sempre falo para as voluntárias, segura a criança, deixa todo mundo, deixa a mãe vir pegar o seu filho para ter realmente esse momento. É muito importante a comunicação. Por isso que até mesmo a gente tem um novo projeto, né, para o Kids. A gente também vai fazer reuniões com os pais para melhor saber, né, um pouquinho do que passa, do que a gente pode ajudar como igreja. Porque esse papel da igreja com a família tem que andar junto. Não que esqueça. Igreja, a gente não faz milagre, entendeu? Na vida do seu filho. A gente está ali para ensinar a palavra. Mas, às vezes, a criança vem... eu até falo muito com elas assim, gente, aqui é casa do Senhor. Se, às vezes, em casa você é treloso, não obedece, aqui você vai ter que obedecer. Porque aqui é a casa de Deus. Não é brincadeira. Então, às vezes eles param assim porque não tem muito limite. Tem criança que não tem limite. Aí não tem em casa e na igreja não quer obedecer. Isso, com certeza. E aí a gente coloca esse limite e muitas crianças às vezes ficam assim, mas depois entendem que é o melhor. Por isso que essa comunicação com os pais tem que existir, tem que ser real. Agora, falando um pouco mais de experiência, eu quero saber agora da sua prática em casa. Já que nós temos aqui 2 crianças, você tem 2 filhas, como é que é essa educação cristã em casa, na sua casa, fora agora do ambiente, da estrutura da igreja, você realmente poderia dizer para as mães que estão nos assistindo aqui no YouTube que essa educação cristã influencia de forma positiva, negativa, ou o que é que você diria para essas mães, dizendo assim, olha, eu tenho 2 filhas, sou uma professora na igreja que trabalha com kids, com departamento, e como mãe, em casa, no dia a dia, poderia sim ajudar a educação cristã em quê? Sim, a educação em casa é fundamental. Lá em casa, a gente é baseado mesmo na palavra de Deus. Elas têm sempre que ler, que orar, né, que aprender mais. Não é só ali na salinha, não. É no dia a dia. A cobrança, ela é diária. A tal ponto que eu fiz um roteirinho. Elas têm um roteirinho em casa. Que bom, fala aí desse roteiro. Esse roteirinho, a gente tem um roteirinho em casa que às vezes não cumpre de manhã, porque geralmente eu gosto que elas leiam a Bíblia antes de tomar café. Mas às vezes acordam muito cedo por conta da escola, vão dormir tarde. Mas todo dia elas têm que ler a Bíblia. Todo dia tem que ler pelo menos um capítulo. E aí, durante o dia, né, tem que fazer as orações, acordar agradecendo a Deus. Tem um momentinho do café, tudinho, vão para a escola, quando retornam, oram. E tem mais um momentinho. A Sofia e a Sara, elas têm levado a Bíblia para a escola. Elas dizem que no intervalo, elas conseguem ler a Bíblia lá. E até tem tido resultado. Tem amigas dela que têm questionado sobre a Bíblia e ela tem evangelizado. Que bom. Então, assim, é muito importante o exemplo, né, em casa. Então, quando a criança vê um exemplo que é baseado na palavra, ela vai seguir. Isso vai ser na rua, vai ser em todos os lugares que ela for. Então, se a mãe é só ali naquele momento que está no culto, que é crente, que tem muitas mães que só é dentro da igreja, mas fora fica falando palavrão, assiste novela, faz coisas que desagradam ali, que não edifica a sua casa. Então, esse é o diferencial. O que a gente tem que fazer é viver a palavra. Tanto na igreja, no trabalho, em casa. Fazer o diferencial na vida dos nossos filhos. Eu sinto que
isso que eu estou fazendo, ensinando elas no caminho, elas dizem para mim, mãe, quando eu crescer eu quero ser pastora. Amém. Né? Então, isso significa que a gente está mostrando, ensinando de uma forma que elas estão querendo fazer isso também. É no caminho mesmo. Que bom. Olha aí, então, a experiência de uma mãe que realmente fala abre o coração, na verdade, que pratica essa educação cristã. E a gente sabe que a geração que está tão perdida, né, nesse mundo globalizado, no século XXI, nós precisamos realmente reconhecer a importância dessa educação cristã. Não precisa você estar indo atrás de uma religião, não estamos aqui pregando uma religião, mas você pode se aproximar de uma igreja cristã, procura essas professoras, essas líderes, conversa com elas, para que elas possam te ajudar também, falando ali, dando algumas dicas de como evoluir nessa educação cristã. Tá bom? E aí, nós queremos avançar para mais uma pergunta. O Direto ao Ponto aqui está falando realmente sobre família. Porque falar sobre educação cristã, e perguntar se a educação cristã influencia na vida da sua criança, é muito importante você acompanhar mais essa pergunta. Então, vamos lá. Olha só, algo aqui realmente bem atual. O mal da nova geração. Mal da nova geração. Filhos órfãos de pais vivos. Olha só, gente. E eu quero deixar com elas aqui essa bola para que elas possam responder, porque elas têm aí propriedade para responder sobre isso. Filhos órfãos de pais vivos. Como assim, hein, Malusa? Como é que é isso aí? Essa frase ela fala muito sobre a realidade dos dias atuais, né? Filhos que têm os seus pais vivos em casa, mas que se sentem órfãos, porque os seus pais não lhe dão a devida atenção. E isso é um problema que nós temos enfrentado muito grande, porque essas crianças elas vão crescendo com um vazio de lembranças, porque elas estão sendo roubadas. Não se tem mais aquele momento de almoçar, de jantar em família, porque os pais acabam tão atarefados, né, com coisas seculares, com trabalho, principalmente agora na pandemia, com o trabalho remoto, né, que os pais estão em casa, trabalhando em casa, então as crianças elas se sentem muito sós. E a gente tem percebido bastante isso, né, Natália? Sim. Na nossa geração. Verdade. E aí, há o aumento do uso da internet, né? As crianças ficam muito à vontade nesse meio, né? E aí os pais estão lá, não sabem o que os filhos estão acessando, e aí eles estão sendo, assim, bombardeados de informações e coisas que não são o momento deles aprenderem, de absorver aquilo. Então, assim, é muita informação que eles estão ali, né, sempre no celular. Eu vejo que tem criança que dorme com o celular, o pai não controla nem horário, nem quanto tempo a criança fica no celular. E aí vai crescendo assim, o pai não liga porque dá o celular para que a criança fique quietinha, né? E aí ela está naquele mundinho, indo para muitos lugares que você não imagina. Então, assim, eu já dei dicas para algumas mães que não sabia como cortar isso, né? E aí tem aplicativos que os pais conseguem controlar os filhos. Tem aplicativo depois, se alguém quiser entrar em contato, eu posso passar esse nome desse aplicativo, que você consegue bloquear o que seu filho vê, o que ele baixa na internet. Interessante. Entendeu? Porque muitas mães não têm mais o domínio sobre o seu filho. Acha bonitinho. Ah, meu filho tem 2 anos, 3 anos, já sabe mexer no celular. Acha lindo. Ela é bonito, Mas onde é que ele está mexendo? Isso mesmo. Né? Por onde ele está navegando? Por onde ele está navegando? Porque se for só ali musiquinha, tudo bem. Mas aí vão para jogos violentos, vão para músicas sensuais, vão para um mundo aí, vão desbravar um mundo que não é o momento. Não é para criança. Big Brother, eu estava vendo que tinha crianças assistindo Big Brother. Que coisa E séria, eu disse, né? meu Deus, o que é que o Big Brother vai acrescentar na vida de uma criança? Principalmente as crianças que estão nessa formação, formando justamente seu perfil comportamental. Exatamente. O que é que esse programa vai contribuir para a educação da tua criança? Isso é uma pergunta. Exatamente. E aí a gente vai naqueles aplicativos de musiquinhas, que está muito na moda, o TikTok, os Reels, onde o pessoal tem feito dancinhas, aí vai para o lado sensual. Para que uma criança
de 5, 6, 7, 8, 9 anos está dançando musiquinhas sensuais, né? Fazendo dancinhas. Não, que besteira. Esse que besteira tem levado muitas crianças a fazer coisas erradas. Então, isso é um alerta para os pais, né? Preste atenção nos seus filhos. Não deixe eles ser órfãos. E você aí do lado dele. Vivo. Perdendo o momento mais importante. Daqui a pouco seu filho vai crescer. A fase vai passar. E quando você olhar, vai ser tarde. Exatamente. Por isso que você tem que aproveitar. Eu digo muito às minhas filhas, aproveite cada fase. Porque passa muito rápido. Vai Verdade. chegar um momento que você vai querer brincar. Tem um monte de conta para pagar. Não vai poder brincar mais. Então, é muito importante aproveitar para brincar. Pega seu filho, joga dominó. Tem tanto brinquedo, gente. Tanto brinquedo para brincar em família. Que aí só fica no celular, no celular, no celular. Entendeu? Pois não, Malusa. Uma consideração, assim, que a Natália estava falando sobre a questão das danças sensuais, né? A gente está em maio, né? O Maio Laranja, que é o mês da luta contra o abuso infantil. Isso. Então, muitas vezes, quando os pais eles se calam frente a esse bombardeio mesmo de pornografias, de danças, as crianças elas acham aquilo natural e quando estão em situações complicadas, em situações de abuso, elas não conseguem perceber. Então, é um alerta para você pai, para você mãe, para você responsável que está assistindo. Cuide daquilo que o seu filho está, aquilo que a sua criança está vendo, né? E tenha muita atenção daquelas pessoas que rodeiam a sua casa, que fazem parte do seu ciclo de amigos, porque as pessoas que você menos espera podem ser uma pessoa que vai fazer mal à sua criança. Então, tenha atenção a eles, né? Veja o que eles estão vendo, ensine a eles que existem partes que não podem ser tocadas, né? A gente está aqui falando sobre educação cristã, mas nós também precisamos alertar para vocês, para que vocês olhem para essa criança e cuidem delas, porque, de fato, essas crianças elas são a flecha, né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas e você que vai apontar o caminho para onde ele vai, você que vai mostrar a direção. Então, por favor, tenham atenção nos seus filhos. É isso mesmo. E você falou, em alguns minutos atrás, sobre algo tão simples. Por exemplo, fazer uma refeição entre família. E durante aquela refeição, como educação cristã também, você orar, agradecer. Hoje, eu, Micheline e Juan Carvalho, nós costumamos sempre a ter as refeições lá na mesa. E um certo dia eu falando isso para uma família, olha, a gente sempre realiza as refeições na mesa. A família olhou assim para a gente e disse, que besteira, lá em casa não, cada um pega o seu prato e vai assistir televisão. Olha, uma coisa simples e eles não conseguiam ainda manter. Hoje o Juan já está com 17 anos e sempre nós tentamos, mesmo ali quando a gente está brigado, meio que bochechudo e tal, mas a gente senta para poder fazer a refeição e agradecer. Porque muitas pessoas naquele momento não têm um prato de comida. Isso com certeza contribuiu para a educação cristã dele. Um simples ato de comer sentados ali ao redor da mesa e orar, agradecendo a Papai do Céu. Bem, estamos aí já chegando ao final, tá bom? Nosso direto ao ponto. Creio que todas essas informações contribuíram bastante para a sua vida como família, como pai, como mãe. A educação cristã influencia na vida da criança. Agora eu creio que você já tem ponto mais positivo sobre essa pergunta. Então vamos aí para as considerações finais. Primeiro com Malusa de Oliveira, líder Kids Recife. Considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui para plantar essa semente no seu coração, e eu gostaria de deixar uma reflexão sobre Eunice e Lloyd, que foram as responsáveis pela criação de Timóteo, que foi um grande homem de Deus. Então, dá uma olhadinha na tua Bíblia sobre o papel super importante que elas tiveram. Gostaria de agradecer, né, a toda a organização aqui do Direto ao Ponto e dizer que é um prazer sempre estar com vocês, compartilhando um pouco dessas experiências que o Senhor tem nos proporcionado viver, né? Então é isso. Maravilha. Natália de França, líder Kids do Cabo. Então, Robson, quero agradecer também a oportunidade. Foi muito bom que a gente não tem essa oportunidade, né, de falar com os pais. E foi muito bom, foi muito edificante.
né? E como a Malusa tinha falado sobre flecha, né? A flecha, a criança, quando a gente lança a flecha, ela não sai por aí, né? Porque a influência do meio hoje é dizer que ela tem que escolher o que ela quer ser, né? Mas a palavra de Deus não. Diz que a flecha é lançada para o alvo. Ela não fica vagando até achar o alvo. O alvo é o Senhor. Então, que possamos ser arqueiros que levem seus filhos até o alvo, que é o Senhor. Quero agradecer a oportunidade. Foi uma bênção estar com vocês. Maravilha, prazer também ter falado aqui com vocês, Malusa e Natália. Bem, você que foi abençoado, que foi tocado aí com mais um Direto ao Ponto, nós queremos concluir aqui esse assunto com a palavra de Deus. Nada melhor do que concluir o Direto ao Ponto com a palavra de Deus. Você que tem aí a sua Bíblia aberta em Salmos, não é isso? Está aí em cima da sua cabeceira, sempre aí no Salmo 91, você vai só folhear um pouquinho e vai encontrar Provérbios. É isso mesmo, o livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, não irá se desviar dele. Mas olha, atenção, ensina a criança no caminho, inserida no caminho, caminhando junto com ela, dando exemplos de obediência, de fé. E se você tiver alguma dificuldade, comece então a inserir também a tua criança na educação cristã. Procura então aqui a nossa igreja Canaã Recife, que fica aqui em Boa Viagem, e a Canaã Cabo, lá na cidade de Garapu. Com certeza a sua criança será muito bem acolhida. Queremos agradecer a toda a direção do programa, a direção aqui também da Jane, de toda a parte técnica do nosso programa, e ao nosso pastor Ezequias Bezerra e a toda a sua família. Deus abençoe, estamos juntos, direto ao ponto.